pessoal da segunda série, tudo bem com vocês? Estou aqui de novo, professora Arabel, para uma nova aula de matemática, retomar alguns conceitos, retomar alguns conteúdos para reforçar a sua aprendizagem. Não desanime, não desista, estamos juntos com você e estamos sempre lhe proporcionando o suporte necessário para que você continue o seu aprendizado e consiga aí fechar esse ciclo da segunda série, certo? Antes da gente começar a nossa aula, temos aqueles lembretes de sempre que vale reforçar a todo instante. Se você assiste o Aula Paraná apenas pela televisão, nos acompanha apenas pela televisão, não esqueça de comparecer à sua escola na data daquele calendário que você já está habituado a ver. Se você ainda não sabe que existe esse calendário, procure a sua escola para buscar as suas atividades, resolver na sua casa e devolver também para que o seu professor possa acompanhar o seu processo de aprendizagem e computar a sua presença. Você que acessa o Classroom, entra lá no link da presença, resolve as duas questões, tem lá enviar, concluir atividade, para que a sua presença também seja computada e o professor possa acompanhar isso também. Ainda no Classroom, você tem a possibilidade de estar interagindo com o seu professor através dos meetings, né? Que os professores têm realizado com tanto carinho, com tanto cuidado, para que você possa retirar as dúvidas e possa interagir com ele também, tá bom? Vamos voltar para nós aqui, recados dados, vamos ver o que a gente tem para a sequência da aula de hoje. A aula passada, trabalhamos com a retomada da área do círculo. A área do círculo, πr², diferença de círculo e circunferência, certo? Na aula de hoje, nós vamos fazer uma retomada da área do setor circular, que é um pedaço, é uma fatia do círculo, tá bom? Vai ter os elementos bem parecidos, né? Vai ter raio também, a gente vai falar um pouco de ângulo, mas já você vai ver onde tudo isso se encaixa. O setor circular é esse desenho que eu tenho aqui em azul, tá? Então, eu tenho uma circunferência, o contorno, o centro em O, marcado aqui os dois raios, né? E essa parte azul pintada aqui, que é o setor circular, é um pedaço do círculo. Junto nessa parte azul, está marcado um ângulo central, o ângulo alfa, ali no centro da circunferência, e também a medida de um arco, o L. Qual que é a diferença de arco e de ângulo? Vamos ver, acompanhe a aula aqui para a gente poder tirar essa dúvida de você. Considere um círculo de centro O e um ângulo AOB. É o que está mostrando na nossa figura. O conjunto dos pontos comuns ao círculo e ao ângulo chama-se setor circular, tá? Então, é um pedaço do círculo. Para frente. A parte colorida da figura é chamada de setor circular de um círculo de raio R. O raio está no setor circular, na circunferência, no círculo, qualquer situação. Vai aparecer também nos corpos redondos, que vão ter bases circulares, sempre vai aparecer o raio. Todo setor circular tem um arco correspondente L e um ângulo alfa. Aí aparecem duas informações, porque elas são diferentes. Aonde que elas são diferentes? Arco corresponde a uma medida de comprimento. Aonde que está o arco? Ele não está no contorno, em cima do contorno da circunferência? Então, a medida dele vai ser um comprimento, metros, centímetros, tá? E ângulo é uma medida angular. Onde que aparece o ângulo aqui na minha circunferência? Dentro da circunferência, lá no vértice, é o ângulo central, é a distância dessa abertura. Então, é uma medida angular, que pode ser colocada em graus ou em radianos, tá? Então, são coisas diferentes. Ângulo central de uma circunferência é o ângulo que tem o vértice no centro da mesma. Acabamos de falar isso. Na figura, o ângulo AOB é um ângulo central da circunferência de centro O. Então, esse ângulo vai estar ali sempre dentro dessa circunferência. E o arco correspondente a esse ângulo na bordinha, no contorno da circunferência. Primeiro quiz, para você dar uma aquecida e ver o que já ficou aí registrado da nossa aula, tá? O que podemos observar se a medida do ângulo central dobrar, triplicar e assim sucessivamente? Letra A, a medida da área do setor circular também diminui na mesma proporção.
A medida da área do setor circular também aumenta da mesma maneira. A medida do setor circular não se altera. E aí? Cuidado com a informação do enunciado, tá bom? Preste bem atenção nessa pergunta e analise as opções de respostas que a gente já volta para corrigir. Bem tranquilo a resposta desse quiz, né? Ou será que você se bateu um pouquinho com relação aos termos? Vamos ver aqui como é que fica? A pergunta é dobrar, triplicar, ou seja, estou falando de aumento. Se eu estivesse falando de diminuição de área, eu estaria usando os termos metade, um terço, tá? Então, aí pode ser que você tenha se confundido um pouco entre a letra A e a letra B. A resposta certa é a letra B, porque eu estou falando de uma área que está aumentando. Por isso que eu pedi para que você prestasse bastante atenção no enunciado, tá? Olha aqui como é que fica. Eu tenho 2 setores circulares marcados aqui. Em consequência, eu tenho duas medidas de arco, certo? 3 setores circulares, 3 medidas de arco, tá bom? Então, elas são proporcionais. A área do setor circular é proporcional ao comprimento do arco, ou à medida do ângulo central, porque vocês percebem ali na figura que não é só o comprimento do arco, o ângulo central também aumenta conforme aumenta a área desse setor circular, tá? Então, é tudo proporcional. Se é tudo proporcional, qual é a ferramenta que você tem conhecimento para resolver situações proporcionais na matemática? Por isso que a coisa não fica difícil. Regra de 3. A queridinha regra de 3, ela salva você de muitas situações. O setor, aqui eu tenho, então, as informações do setor circular, a área do setor circular, o ângulo central, certo? O ângulo central é do setor circular. Do círculo eu tenho a área do círculo, πr², aula anterior, e o ângulo central de uma circunferência completa, 360 graus. Então, não esqueça dessas medidas, desse valor. Quando o ângulo é dado em grau, certo? Já vimos também que o ângulo pode ser dado em radiano. Aí a única alteração é na representação dos 360 graus, que passa a valer 2π, tá bom? Neste primeiro exercício, já é a aplicação dessa regrinha de 3, tá? Uma pista de corrida foi construída com o formato de um setor circular, conforme apresentado a seguir. Então, aqui eu tenho a representação daqui. Coloque uma circunferência mentalmente e coloque uma circunferência aqui. Aqui eu vou ter o centro da circunferência. O x vai ser o ângulo central. Os segmentos que saem desse vértice aqui, ó, 15 metros, representam o raio dessa circunferência. E essa curvinha que tem 9,42 metros representa o comprimento desse arco, tá bom? Uns minutinhos para você resolver e a gente já corrige junto. Tomara que você acerte.
Vamos fazer a correção desse nosso primeiro exercício da aula de hoje? Vai ser bem tranquilinho, né? Então, podemos afirmar que o valor do ângulo x, que era aquilo que estava sendo perguntado, né, é igual a 30 graus, 36 graus, 42 graus ou 45 graus. Sempre usando, quando eu tenho informações numéricas completas, não tenho nenhuma representação, eu tenho que transformar, tenho que usar o valor do π, né? E no caso, o exercício pede que você use um π igual a 3,14. Sempre preste atenção nisso, nos enunciados. A resolução. Se o comprimento do nosso arco é 9,42 metros, como foi dado na figura, 360 graus, que é a parte angular completa da circunferência, a medida do comprimento de uma circunferência completa é 2πr, x, que é o ângulo central que eu estou procurando, 9,42, que é a medida do arco desse setor circular, tá bom? Regrinha de 3, multiplica cruzado, 360 vezes 9,42, x vezes 2πr. Esse r, eu tenho a informação dele na figura, são os 15 metros que aparecem ali. Então, 360 vezes 9,42 dá 3.391,2. Cuidado. 2, aqui do comprimento, vezes o π, 3,14, vezes o raio, que é 15, vezes o x, que é o valor que estamos procurando. 3.391,2 igual, multiplicando 2 vezes 3,14 vezes 15, 94,2 vezes x. Isolando o x, o x está do outro lado, tá vendo? Você está acostumado a ver o x no primeiro membro, tá? Mas isso não quer dizer, lembre que a igualdade é como se fosse um espelho, tanto faz. Isolar o x, isola o x no segundo membro ou no primeiro membro, o que está multiplicando sempre vai passar dividindo. 3.391,2 divididos por 94,2, faça isso, não sei se você fez isso na sua calculadora, fez isso no papel ali, né? Vai chegar em 36 graus, que é a alternativa B. Então, essa pista de corrida tem um ângulo central igual a 36 graus aproximadamente. Por quê? Não usamos o valor do π da maneira como ele é um valor aproximado, por mais que exista o valor, o sinal de igual ali, tá bom? Espero que você tenha acertado. Vamos um pouquinho mais adiante. Com frequência, os setores circulares são usados para representar resultados de pesquisa. Então, sempre na estatística vai aparecer um gráfico circular, certo? Esse tipo de representação é chamada gráfico de setores, aquele gráfico de pizza que você já conhece, né? Tanto faz em 3D, como ele plano, sempre mostrando em regiões coloridas, tá? No exercício 2, o gráfico abaixo representa a prática de exercícios físicos de adolescentes de certa escola, tá? Então, aqui eu tenho um gráfico de setores, cada setor uma cor diferente, representando uma parte da pesquisa com a sua porcentagem. Determine a área do setor que apresenta a porcentagem do número de adolescentes que praticam atividades físicas por cerca de 2 a 3 horas, de 2 a 3 horas. Considerando na construção do gráfico, foi utilizado um raio de 2,5 centímetros. 2 a 3 horas, ele aparece aqui, ó, nessa parte em azul, tá? E representa 22,6% dessa pesquisa. Resolve esse exercício aí, que eu já volto com a correção.
Resolveu direitinho aí? Armou a regrinha de 3 para chegar na solução desse nosso exercício? Vamos corrigir juntos? Porcentagem total, 100%. Porcentagem da área circular que nós estamos trabalhando, 22,6. Área total desse círculo, πr ao quadrado, e área daquela parte do setor circular que nós vamos encontrar. 100, né, tudo montadinho aqui, 100 vezes x, regra de 3, multiplica cruzado, proporcional, 22,6 vezes πr ao quadrado, lembrando que o raio está mostrando no enunciado que é 2,5 centímetros. Substituir o raio aqui e vamos continuar com as nossas continhas. 2,5 ao quadrado, 2,5 vezes 2,5, 6,25. A professora não vai trocar o valor do π, o enunciado não pediu, então deixa ele ali, não vamos complicar. 22,6 vezes 6,25, 141,25 vezes o π. Não trocamos o valor, mas não eliminamos da conta, isso não pode acontecer. O 100 que estava multiplicando passou dividindo, e dividir por 100 é deslocar a vírgula para a esquerda, 2 casinhas, porque são 2 zeros. Volte com essa vírgula 2 casinhas, 1,4125 π centímetros quadrados, ok? Essa é a área que representa, de acordo com a pesquisa e o enunciado que foi proposto, a quantidade de adolescentes que praticam atividades físicas por cerca de 2 ou 3 horas. Tá? Então, 22,6% corresponde a uma área de 1,4125 π centímetros quadrados dentro desta circunferência, tá bom? Dentro desse círculo. Na aula de hoje, nós tivemos a oportunidade, então, de retomar a área do setor circular. Trabalhamos um pouquinho mais com a regra de 3, que é muito tranquilo. Usamos porcentagem, usamos área total de círculo, πr ao quadrado, e usamos também comprimento de circunferência, né? O πr, para ver ali a medida do arco, que ele está relacionado com a circunferência. Tudo bem? Eu espero que vocês tenham gostado e fiquem bem.